Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Gostaria agora que você abrisse comigo, porque Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Esquecer as crianças, é verdade. Amém? Então, antes de abrir ali o versículo, vem aqui na frente as crianças de 2 a 7 anos, rapidinho. Vamos lá, essa gurizada aí, cheia de energia, rapidinho. Amém? Estenda as mãos aqui para frente, vamos orar a favor deles. Senhor, apresentamos cada uma dessas crianças que agora vai descer ali, Pai, para a escolinha, para aprender a Tua Palavra, diante daquilo que é mais fácil para elas absorver, pela didática que ali vão aplicar a elas. Que nisso o Teu Espírito Santo esteja trabalhando, dando a elas entendimento, e também capacitando cada uma das professoras para assim servir de canal para esta instrução, e que assim seja. Amém. Muito bem, pode ir lá, gurizada. Meus queridos, então abra comigo agora a palavra de Deus, no livro de Êxodo, segundo livro aí do Antigo Testamento, do ladinho de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 7 e 8, e depois nós vamos ler também, lá em Êxodo 10, o verso 26. Mas, começando, Êxodo 3, 7 e 8, diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Agora, siga comigo ali em Êxodo 10, o verso de número 26, diz assim: E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amém? Feche os olhos agora e diga para Deus o propósito do teu coração, para com esta palavra agora, e decida dar liberdade para o trabalhar de Deus através dela, porque é assim que Deus vai mover as coisas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós neste momento, diante de Ti, agradecendo a palavra que agora nos é ministrada, Te dizemos que damos toda a liberdade para que os propósitos dela sejam trabalhados em nossa vida, de acordo com o Teu querer. E que neste mover do Teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador da Tua palavra, tudo que Ele trouxer de revelação, também nos dê todo o entendimento e compreensão, para que assim seja estabelecido, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, os Teus propósitos a cada um de nós nesta noite. E eu, Espírito Santo, me entrego a Ti, para que não seja eu a falar, mas através desta liberdade que eu Te dou, seja Tu a falar e a ministrar através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, esta palavra que nós lemos aqui fala de uma situação onde Deus, vendo a sua nação sendo apertada,
oprimida, vendo a sua nação desprovida de graças, de bênçãos, de vitórias, de conquistas, mas trabalhando como escravos, sem direito a nada, sem acesso a nenhum benefício, mas apenas trabalhando por prato de comida, por ter as coisas extremamente simples no seu dia a dia, e ouvindo o clamor do seu povo, ouvindo a sua oração, ouvindo as suas petições, e aquilo que diante de Deus estava sendo apresentado por este quadro, diz que Deus então levanta um homem chamado Moisés, e através deste homem ele decide mudar a história da sua nação. Amém? Essa história toda se desenrola entre o capítulo 3 e o capítulo 13 de Êxodo, e depois, se você quiser, você pode ler em casa. Mas aqui eu vou tentar abreviar um pouco a quantidade de versículos, até por causa do nosso tempo. Amém? Mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque o verso 26 do capítulo 10... tem uma frase muito importante que resume todo o projeto de Deus para aquela nação naquele momento, mas que também traz uma grande proposta de Deus para se revelar e se materializar na minha e na sua vida. A frase diz assim: nem uma unha ficará. Nem uma unha ficará. Repita comigo: nem uma unha ficará. Repete forte: nem uma unha ficará. Isso significa que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? E eu queria agora contar uma historinha para você, para encaixar e você ter uma ideia do negócio. Eu queria falar para você de uma família que tinha um sonho, tinha um projeto, tinha uma grande expectativa em adquirir um imóvel. E essa família, diante de toda a economia que ela fez, conseguiu juntar o valor de 100 mil reais. E eles começaram a procurar então a casa dos seus sonhos. Eles criaram na sua mente qual era a casa ideal. E dentro desse ideal que eles estabeleceram, eles foram buscar. Mas se depararam com uma dura realidade, diante de toda a sua busca, que o valor não era suficiente para concretizar o sonho, o projeto. Mas em meio a tudo isso, de repente, num determinado momento em que eles chegam num lugar onde há uma casa muito linda, uma casa maravilhosa, e eles ali têm acesso a essa residência, e eles conhecem então os cômodos, as peças, o pátio, a área de piscina, eles visualizam tudo, e a mulher cria aqueles olhinhos brilhantes, e vem aquele grande lampejo de regozijo no seu coração. Ela olha para o seu esposo e diz: é exatamente isso que eu sonhei a minha vida inteira. E aí o homem diz: mas mulher, deve ser uma fortuna essa casa. Ela diz: não, mas vamos então conversar com o proprietário. E aí eles vão, conversam com o proprietário, e o proprietário faz a seguinte proposta: eu vendo esta casa para vocês, que está avaliada em 1 milhão de reais, pelos 100 mil que vocês têm. Vocês podem ficar com esta casa pelo valor de 100 mil reais. Mas eu quero fazer um contrato com vocês, aonde diga nesse contrato que de toda esta propriedade eu apenas quero ficar com um prego. E eu vou colocar este prego na dependência da casa em que eu achar mais propício. O homem olhou para a mulher olhou para o homem, e disseram então: só um minuto que nós vamos conversar. E os dois começaram a conversar, e aquela empolgação, e aquela emoção,
e aquela euforia, né, aquela alegria tomou conta, e o homem diz para ela: mas eu não vejo problema nenhum, ele que pegue o prego que ele quiser e bote o prego onde ele quiser, o importante é que ele está me vendendo esta casa pelo valor de 100 mil reais, e ela está avaliada em 1 milhão, e ela é exatamente o nosso sonho e o nosso projeto. E a mulher diz: não, tudo bem, eu também concordo, não tem problema nenhum, ele que coloque o prego onde bem quiser. E eles vão lá, então conversam com o homem, fecham o negócio, entregam o valor e assinam o contrato. Aquele homem então pega um prego, sobe no segundo andar daquela casa e coloca na parede entre os quartos. Uma parede que ficava entre o quarto do casal, a suíte, e ficava entre o outro quarto, que também era uma suíte. Ele colocou naquela parede, e logo em seguida em que terminava a escada, e foi embora. E aí então começou a outra parte da alegria. Fizeram a mudança, entraram para dentro da casa, a mulher começou a organizar todas as coisas, e botou o quadro onde ela queria, e botou os vasos onde ela queria, e ficou tudo organizadinho, tudo bonitinho. Mas passado uma semana, eis que aparece então já não o dono da casa, mas o dono do prego. E ele bate na porta, e aí o homem vai, abre a porta e vê que é ele, abraça ele, se cumprimenta, e o homem diz para ele: olha, é o seguinte, eu vim dar uma olhada no meu prego. E aquele homem todo feliz: ah, não tem problema nenhum, fique à vontade, pode subir e ver o seu prego. E o homem foi lá, viu o prego, desceu, saiu. Passado então 2 ou 3 dias, lá vem ele de novo, bate na porta, ou desta vez no período da tarde, ele chega então com um guarda-chuva na mão e diz para o homem: olha, eu vim ver o meu prego. E o homem diz: não tem problema nenhum, pode subir e ver o seu prego. Ele vai lá e sobe e coloca ali o seu guarda-chuva e vai embora. Mas no dia seguinte, ele vem pela manhã, num horário bem cedo, bate de novo na porta. O homem já acorda meio que com o olho aberto, outro fechado, olha no relógio, nem acredita que era tão cedo da manhã. Vai lá, abre a porta, ali está o dono do prego. E ele diz: olha, eu vim ver o meu prego e aproveitar e levar o meu guarda-chuva que está no prego. E aí aquele homem então sobe, pega o guarda-chuva e vai embora. E aí as coisas começaram a tomar outra proporção, porque ele começou a vir de manhã, ele começou a vir à tarde, ele começou a vir à noite, e num dia ele chegou de madrugada. Bateu então na porta e pediu: olha, eu quero ver o meu prego. E eis que ele estava com uma capa e o seu chapéu. Ele sobe e ali naquele prego ele deposita a sua capa, coloca o seu chapéu e vai embora. E nessas alturas você já deve imaginar como é que estava a mulher deste homem, né? E aí então este homem começa a agir desta maneira. Mas um dia ele chega então, depois de ter colocado o seu capote, o seu chapéu, completamente trêbado, cambaleando e murmurando, e bate na porta em plena madrugada, tira os dois da cama e se assustam. Descem lá, eis que está então o dono do prego completamente borracho, né? Como diz lá nos termos gauchescos da fronteira rio-grandense, né? Estava borracho. E eis que então sobe ele meio trôpego e vai lá, meio que entrando errado, e aquele homem diz: olha, eu não quero mais que tu entre aqui. E ele olha e diz para ele: eu entro e entro a hora que eu quiser, porque o prego é meu. E lá vai ele, pega a capinha, pega o chapéu e sai. E no outro dia, lá vem ele de novo. Irmãos, quando Deus diz: nem uma unha ficará, é porque não é para ficar nenhuma unha. Ô pastor, mas como assim? Irmão, vou dar um exemplo bem simples, que todo mundo vai entender. Você chegou diante de Deus com um sonho, um projeto de querer um carro. Aí você orou, pediu para Deus e você especificou o carro.
E o seu carro, mediante o seu sonho, o seu projeto, é um carro completo. E o carro completo significa trio, né? Trio elétrico, que inclui trava, vidro, certo? Espelho. O completo significa que tem ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga leve e som. E é o sistema multimídia. Amém? Isso é completo. Aí você chega na loja, você vê o carro, e ali está o carro, da cor, do modelo, tudo certinho, mas ele tem tudo o que você precisa, exceto o ar-condicionado. Aí eu pergunto para você, é o carro que Deus projetou? É o carro da tua bênção? Ah, mas pastor, estava preço abaixo da tabela, nota fiscal de fábrica, 36 vezes sem juros, e pagavam muito mais no meu carro. Mas ele tem ar-condicionado? Estão entendendo, irmãos? Quando Deus diz nem uma unha, é nem uma unha. Quando Deus te dá alguma coisa, nessa coisa que Ele te deu, não fica prego nenhum. Olha para o irmão do lado e diz assim: não fica prego nenhum. Quando Deus decidiu abençoar a nação de Israel, quando Ele decidiu conceder vitória para a nação de Israel, quando Ele decidiu mudar a vida daquele povo, daquela nação, quando Ele deu para eles uma promessa, Ele disse: olha, nem uma unha vai ficar, nem uma unha vai ficar para trás. Porque quando Deus faz, Ele faz obra completa. Irmãos, abram comigo aí, no livro de Filipenses, no capítulo 1. O verso 6, tem uma declaração tremenda. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Pastor, o que tem a ver esse versículo, irmãos? A essência, a parte central desse versículo significa assim: que Deus sempre há de completar a boa obra que Ele começa. Ou seja, Deus não entrega nada por metade. Amém? Ele não faz por metade. Deus opera na minha e na sua vida por inteiro. Pode ter um processo, pode ter um desenvolvimento, pode ter um decurso de tempo na construção daquilo que Ele quer realizar, daquilo que Ele quer concretizar, daquilo que Ele quer materializar na minha e na sua vida, mas Ele não deixa por metade. Deus te abençoa por completo, é por inteiro. Ele não dá nada por metade. Abra comigo aí agora, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o verso 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga comigo, quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel comigo e contigo naquilo que Ele prometeu. Não é aquilo que eu quero, que eu desejo, que Ele vai ser fiel, mas aquilo que Ele prometeu, e eu estou buscando o que Ele prometeu, Ele é fiel para concretizar. Ele é fiel para materializar na minha e na sua vida. Ele é fiel para fazer. E querem ver? Abram comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios.
é no capítulo 1, o verso 20, que diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Irmãos, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ou seja, tudo que Deus prometeu, ele disse amém. O que ele quis dizer com isso? Que já tem o sim. E se já tem o sim, é porque é meu e porque é seu. Já nos foi dado. Ou como assim, pastor? Então abram lá em Efésios, capítulo 1, o verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, em Cristo, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção. Toda é parcial? Toda é alguma coisa? Toda ficou prego? Ficou prego? Pois é, irmãos. Pois é. A palavra de Deus nos diz que a boa obra que ele inicia, ele entrega completa. A palavra de Deus diz que todas as promessas que ele fez, ele mesmo deu o sim, porque ele é fiel para cumprir cada uma delas. E a palavra de Deus diz que todas as sortes de bênção em Cristo Jesus já nos foram liberadas. Irmãos, o que nós temos que aprender é parar de querer negociar. Como assim, pastor? Irmãos, olha para mim aqui. Quando Deus chegou para a nação de Israel, através de Moisés, e disse: olha, eu vou tirar vocês daqui, eu vou mudar a história da vida de vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou prover vocês do melhor do fruto da terra que eu vou entregar para vocês, lugar de bênção, lugar que emana leite e mel, lugar gostoso, lugar aprazível, lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar de prosperidade, lugar de multiplicação, lugar de colheita gostosa, aprazível, que vai vos dar paz e alegria em todas as áreas da sua vida. Quando Deus disse isso, ele disse: olha, eu vou fazer, mas eu vou fazer de uma maneira completa. Nenhuma unha vai ficar, nenhum prego vocês têm que negociar. Porque Deus é assim, irmãos. Deus não faz coisa por metade. Às vezes vem as irmãs falar comigo: pastor, porque o meu marido assim, porque ele saiu de casa assim. A primeira coisa que eu pergunto é: irmã, que marido que a senhora quer de volta? O mesmo ou um transformado por Deus? Pastor, eu quero o transformado. Aí dá 2h03, o cara vai lá, dá uma alisadinha, ela já aceita qualquer coisa. Aí depois vem no gabinete reclamar a mercadoria. Eu já aviso: irmã, liquidação não tem troca. Comprou qualquer coisa, se vira agora. A gente brinca, mas não é verdade, irmãos. Se a pessoa chegou diante de Deus e definiu, aí depois vai aceitar qualquer coisa, abraça o prego, se vira. Pastor, eu queria um carro assim. Pastor, comprei. Pastor, não aguento mais. Eu já nem vou mais na musculação. Eu encerrei lá porque eu empurro tanto que eu nem preciso fazer ginástica. Mas que carro tu pediu? Pedi um carro assim. Pastor, aquele de 3 letrinhas. E tu comprou qual? Não, comprei o Fusquinha que estava na liquidação. Empurra, meu filho.
Irmãos, o inimigo sempre trabalha para tirar a gente do foco. O inimigo sempre trabalha para tirar a gente do objetivo. O inimigo sempre trabalha para querer que a gente ache muita dificuldade em conquistar aquilo e aceite qualquer coisa que no meio do caminho apareça. Ai, mas pastor, parecia uma benção. É que nem uma vez veio um irmão falar comigo e disse que queria um emprego. Eu disse, tá bom, irmão, só que deixa eu explicar uma coisa. Deus é específico. Qual é as habilidades do irmão? Não, pastor, eu trabalho em tal habilidade assim, o meu ramo é esse, coisa e tal. Eu disse, tá, irmão, e o senhor quer continuar no ramo? Quero, então vamos orar em cima disso, coisa e tal. Aí depois deu uns 3, 4 meses, veio ele para mim, dizendo que estava com perseguição dentro do trabalho, passando por problema, porque não sei o quê, porque a empresa não estava pagando direito. Aí veio e fez, sabe, a Via Crucis. E aí as pessoas pensam que a gente vai ficar com peninha. Eu sempre digo a seguinte frase: cada um vive suas próprias escolhas. Aí eu perguntei, mas irmão, o senhor está trabalhando hoje? Não, pois é, pastor, abriu uma vaga. Eu disse, irmão, é o que o senhor pediu para Deus? Não, mas pastor, é que vieram, me fizeram uma baita de uma proposta, era 3 vezes. Eu falei, é o que o senhor pediu para Deus? Ah, mas pastor, não sei o que. Eu disse, irmão, só responda a minha pergunta. Olhou para mim, não. Então fica com o prego. Irmãos, dá para entender o que Deus está falando? Se Ele diz o que vai fazer, Ele disse. Aí o que acontece? O inimigo, ele sabe que ele não pode negociar com Deus. Porque o inimigo, irmãos, ele entende as coisas de uma maneira que a gente tem dificuldade para entender. Porque Deus, Ele é rei. Porque Ele é dono de um reino. E todo proprietário de um reino é rei. E todo rei é soberano, é poderoso. E todo rei reina sob decretos. E todo aquele que está no regime da monarquia sabe que uma vez o rei estabelecendo um decreto, esse decreto é irrevogável, não pode ser mudado. E como Satanás foi criado no reino de Deus, ele conhece isso e ele sabe que quando Deus dá um decreto, não tem negociação. Só que aí, irmãos, presta atenção, com Deus não tem negociação. Aí ele negocia com quem? Com quem que ele faz a proposta? Eu te entrego, mas eu quero ficar só com o prego. Só o prego. Ai, a coisinha tão pequenininha. Um negocinho de nada. Tem problema não. Pergunta para a esposa daquele senhor. O prego já estava quase indo para a cabeça dele. Eu acho que de noite ela já sonhava botando o prego e dando a marretada. Estou errado? Como ele não tem como negociar com Deus, irmãos, ele vem negociar comigo e com você. E se eu abrir mão, ele ganhou o prego. Se eu estou buscando alguma coisa em oração, irmãos, e Deus deixou como promessa para a minha vida, Ele é fiel para cumprir. Ele não vai deixar a obra pela metade. E Ele não vai mudar de ideia, porque Ele já decidiu nos abençoar. Então, irmãos, o que nós temos que fazer é fazer exatamente o que Ele disse: sede forte, firmes e perseverantes. O carro está quase do jeito que você quer, mas quase não é o jeito. Está faltando o ar-condicionado, então não é o carro da bênção. O marido continua o cavalo branco de Napoleão, então é porque ainda não é o teu marido.
Porque ele só vai ser o teu marido quando ele for o príncipe, que te respeite, que te honre e que esteja disposto a te fazer feliz. Não negocie por uma mordidinha na orelha. Hã? Se não é como você pediu, é porque ainda não é a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é completa. E irmãos, querendo Deus agir, não há quem o possa impedir. Quando Moisés chegou lá, porque Deus disse, vai lá para Faraó e diz que é para ele liberar o meu povo, porque eu vou cumprir a promessa de abençoar o meu povo. O que o Faraó chegou e disse para Moisés? A primeira coisa que eu nem sei quem é esse Deus que tu está falando. E como eu nem sei quem é esse Deus, eu não libero ninguém. Aí o que aconteceu? Deus deu instruções para Moisés, e Moisés foi lá e cumpriu cada uma das instruções, e Faraó endureceu, e aí Deus mandou 4 primeiras pragas. Ele mandou a praga de transformar a água em sangue, todas as águas do Egito. Depois veio rãs, piolhos e moscas. Aí Faraó, diante de todo aquele quadro fatídico, resolveu chamar Moisés e disse o seguinte para Moisés: Moisés, então tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu libero o povo, mas não vão muito longe. O que Deus disse? Que era para eles ir caminho de 3 dias. Então era para ir bem longe. O Faraó já veio com aquela, não, vai pertinho. Se Deus diz que nem uma unha para ficar, não tem de pertinho. É o que Deus disse. Moisés chegou diante de Deus e disse, olha, o Faraó falou assim, assim, assim. Ele disse, tudo bem, eu vou apertar o negócio. Mandou praga sobre o gado, mandou úlceras, mandou gafanhotos e uma saraiva de pedra. Aí o Faraó ficou preocupado, o povo todo indignado, o povo todo clamando aquele negócio. Lá vem Faraó, chama Moisés e diz assim, não, então vamos fazer um acordo. Vai vocês, mas deixa as crianças. Mas o que Deus disse? Nem uma unha ficará. Moisés disse, não mesmo. Vai nós todos, vai o nosso gado, vai tudo. Vai tudo. Porque Deus disse, nem uma unha ficará. Faraó ainda foi teimoso. E aí Deus diz, na sua palavra, que ele mandou trevas, escuridão. Mas irmãos, não era uma escuridão qualquer. A Bíblia diz que dava para apalpar a escuridão. Dá para imaginar um negócio desse? Densas trevas, dava para apalpar. E por último, todo mundo sabe, foi a morte dos primogênitos. E diz que a nação de Israel saiu, e nem uma unha ficou. Só que irmãos, pega essa aqui agora. A promessa de Deus tinha acréscimos. Como assim acréscimo? Querem ver? Abram de volta lá em Êxodo 3. No 7 e no 8 que a gente leu, Deus disse o que ele queria fazer. Mas lá no 21 e 22, Deus disse para Moisés o seguinte, eu ainda vou acrescentar. Olha lá o 21 diz assim, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimenta
as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Pastor, o que isso significa? Significa, irmãos, que Deus sempre nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. Pastor, então quer dizer, pastor, que além de não ficar nenhuma unha, além de eu não abrir mão de nada, eu não aceitar negociar nada, eu vou ter concretizado, materializado a vitória que eu preciso, necessito, tenho buscado, tenho clamado e tenho reivindicado em Deus, completa, e Deus ainda vai acrescentar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, que nós colocamos, que nós apresentamos, que nós dizemos que é a nossa necessidade a ser suprida, porque Ele é poderoso em obras, porque o seu amor excede todo o entendimento, e Deus tem prazer em alegria, em abençoar os seus filhos. Não negocia, não abre mão, não deixa colocar preguinho. A vitória é completa, a bênção é completa, o milagre é completo, o sonho e o projeto é completo, e ainda Deus há de acrescentar. Ô pastor, mas isso era a promessa, e a promessa se cumpriu. Abram lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Os versos 35 e 36 diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E olha aqui, irmãos, e despojaram os egípcios. Isso significa que levaram tudo. Pastor, eles levaram toda a riqueza do Egito. É isso que significa despojar. Levaram tudo. Deus cumpriu a promessa e acrescentou sobre a promessa. O que você está buscando, Deus está te dizendo que Ele tem poder para cumprir. Deus está te dizendo nesta noite: eu tenho poder para te abençoar. Eu tenho poder para fazer o que é necessário para suprir a tua necessidade. Eu tenho o poder de abrir a porta que você quer. Eu tenho o poder de mudar a história do teu casamento. Eu tenho o poder de mudar a história da tua família. Eu tenho o poder de mudar a história do teu filho, da tua filha. Eu tenho o poder de mudar a tua história financeira. E além de mudar, eu ainda vou acrescentar, diz o Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é poderoso para fazer, e para fazer muito mais do que a gente pode imaginar, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E quem é o pai que não tem alegria de dar o melhor para os seus filhos? Nós estamos falando de Deus, irmãos. Estamos falando do Senhor, nosso Pai. E a Bíblia diz que a gente tem que ter ousadia para entrar no trono da graça e chamar Ele de papai, porque é essa intimidade, é esse relacionamento, é esse toque que Deus quer sobre mim, sobre você, de filhinho amado do papai. E se eu crer em Cristo Jesus, todas sortes de bênçãos me serão providas, e tudo que diante de Deus eu tenho clamado, buscado e apresentado,
mediante as promessas de Deus em Cristo Jesus, Ele é fiel para cumprir cada uma delas e ainda de acrescentar a meu e a seu favor infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. Se coloca de pé. Fecha agora os teus olhos e medita. Medita na seguinte realidade: aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir, e a promessa dele é que em Cristo Jesus todas as sortes de bênçãos estão liberadas a meu e a seu favor. A promessa que Ele fez em Cristo Jesus, mediante a obra da cruz, é nos tornar mais do que vencedores. É ser o nosso provedor para suprir cada uma das nossas necessidades. É ser um Deus bem presente na minha e na sua vida, para nessa presença nós termos o cuidado, a proteção, o zelo, o amor e a graça que de dele vem para mim e para você. Porque Ele decidiu assim. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite é que aquilo que nós temos buscado, pedido, Ele sabe que nós precisamos. Aquilo que nós temos apresentado diante dEle em oração, Ele tem ouvido. Ele conhece as nossas lágrimas, conhece os desejos do nosso coração, conhece os nossos sonhos e os nossos projetos, e Ele quer não só nos conceder, mas ainda acrescentar coisas maiores, melhores e mais excelentes na nossa vida. E Ele está dizendo para mim e para você que Ele é fiel para fazer. Então, irmãos, não vale a pena abrir mão, não vale a pena negociar com o inimigo. É só um arzinho condicionado, é só um preguinho, é só um preguinho, é só um preguinho. Mas Deus diz: nenhuma unha ficará, nenhuma unha vai ficar para trás. Deus está dizendo: não tem prego nessa história, porque eu decidi fazer obra completa a teu favor, para te abençoar, para te suprir, para te prover, para mudar a história da tua vida e para acrescentar. Você que crê e tem fé para receber, saia do teu lugar e vem aqui diante do altar de Deus, colocar a tua decisão hoje, nesta noite, e mediante esta decisão se posicionar com firmeza, com força e com perseverança, porque aquele que é forte, firme e perseverante na verdade, na palavra, nas promessas e na fidelidade de Deus, jamais será desamparado, jamais se frustrará, jamais se decepcionará, jamais perecerá, porque aquele que fez a promessa, o Senhor nosso Deus, diz que não só há de cumpri-la mediante a sua fidelidade, mas também que há de acrescentar coisas maiores, melhores e mais excelentes na tua vida. Mediante esta fé agora,
Te posiciona agora em oração. Em nome de Jesus, enquanto adoramos a Deus, abre o teu coração e decide agora: não aceito prego nenhum, porque Deus disse: nenhuma unha ficará. Moisés foi até o fim, forte, firme e perseverante, e eles conquistaram. E hoje é dia de você conquistar. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, num trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, a cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer lá na terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu está ouvindo, Senhor, o clamor, a súplica, a petição e a oração deste povo que aqui diante de Ti está. Assim como a Tua nação de Israel, naquele momento de aperto, de maior intensidade, do momento de escravidão, de necessidades que eles estavam passando, Tu os ouviu e liberou a Tua promessa. Este povo nesta noite, Senhor, apresentou a sua causa diante de Ti, Pai. E em nome de Jesus, que assim como Tu foi fiel para mudar a história daquela nação, Tu seja fiel agora para mudar a história de cada uma dessas vidas, de cada uma dessas famílias, de cada uma dessas pessoas que diante de Ti estão aqui buscando e reivindicando, porquanto Tu és o mesmo Deus fiel, justo e verdadeiro, porque em Ti não há sombra de variação. Aquilo que Tu diz, Senhor, é um decreto irrevogável. E o Teu decreto diz que essas vidas têm direito a bênçãos, a vitórias, a conquistas. Tem direito, Senhor, de lar abençoado, de casamento abençoado, de vidas abençoadas. A Tua palavra diz que eles têm direito à cura, a serem sarados e libertos de toda doença e toda enfermidade. A Tua palavra diz, Senhor, que eles têm direito da Tua reta justiça, para, Senhor, viverem a vida com os seus direitos estabelecidos, Senhor.
A tua palavra diz que eles têm direito à prosperidade que provém de ti. Prosperidade que trabalha na área física, material, emocional, sentimental, financeira, familiar, conjugal, porque ela é completa, Senhor. É na plenitude do teu ser, Senhor. E tu diz que tu quer nos encher da tua plenitude. Que assim tu faça a favor de cada um, Senhor. E que eles tenham a provisão, as riquezas, porque tu disse na tua palavra: darei, é uma afirmação, darei dos meus tesouros escondidos. Entrega ao teu povo, Senhor, move o teu poder e abençoa poderosamente em nome de Jesus. Que todas as travas, as amarras que estavam travando essas vidas, todo prego que fez parte de decisões erradas, de atitudes erradas, que em nome de Jesus agora seja arrancado das suas vidas, seja desfeito toda essa liberalidade que tinha para o inimigo trabalhar, e que agora haja somente a tua glória, o teu poder, a tua graça, o teu amor e a tua paz, operando sobre eles, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, e que tu faças, Senhor, que a tua bênção multiplique a 30, a 60, a 100 por um sobre cada um, e que nessa multiplicação eles colham e colham com fartura, com transbordância, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e que assim esteja consumado mediante o poder que há em Cristo Jesus. Não há outro além de ti. Recebe das bênçãos do Senhor. Aleluia, amém. Aplaude e glorifique esse Deus. Ele já derramou sobre você. Oh, glória. Amém. Irmãos, assim como Moisés se posicionou, nenhuma unha vai ficar. Não abra mão de nada, nem 1 milímetro. Ah, mas pastor, eu botei o terreno por 60 mil para vender, então não é 59.900. Amém? Ah, mas pastor, deu 65, toma posse. Amém? O que vem de Deus acrescenta e não causa dores. Amém? Nessa fé pode voltar para o seu lugar. Oh, glória. A igreja pode tomar o seu assento. Irmãos, toda segunda-feira nós estamos aqui nessa campanha Portas Abertas, porque em Deus tudo é possível ao que crê, amém?